Olá, meu aluno, minha aluna, bem-vindos à quinta aula sobre formação de acordes. Por essa você não esperava, né? Nós já falamos sobre tríades, tétrades, acordes de tensão, cluster e hoje falaremos sobre acorde suspenso. Essa aula apareceu aqui de surpresa, pode ver que está até com uma cor diferente aqui. Você provavelmente não esperava por essa aula, mas eu achei que seria interessante acrescentar mais esse tipo de acorde na nossa aula sobre formação de acordes, já que é um acorde recorrente, que muitas vezes você vai estar ali tocando a sua música favorita e vai aparecer esse tal desse sus. Então, é importante que você, músico, saiba o que é esse SUS, que não é Sistema Único de Saúde, viu? Apesar da gente que trabalha com música no Brasil precisar muito, depender muito do SUS, o SUS aqui em questão é outra coisa, não tem nada a ver com Sistema Único de Saúde, mas sim com acordes suspensos. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, vem comigo. Antes disso, antes de falar do acorde suspenso, uma breve revisão dos tipos de acordes que nós já trabalhamos aqui em aula. Nós já falamos, por exemplo, sobre tríades, que é uma sobreposição de duas terças, ou tônica, terça e quinta. Falamos sobre tétrade, que é uma sobreposição de três terças, ou, se você preferir, são acordes com sétima, tônica, terça, quinta e sétima. Também falamos sobre acordes de tensão, que são tríades ou tétrades com notas de tensão adicionadas. E essas notas de tensão pode ser nona menor, nona maior, décima primeira aumentada, décima terceira menor, décima terceira maior, enfim, nona, décima terceira, notas de tensão. E falamos também sobre cluster, que são notas aglomeradas, juntinhas, comprimidas, geralmente em intervalos de segunda maior ou segunda menor. Isso é só uma revisão mesmo, bem rápida, para que a gente possa se localizar aqui. Mas o que seria, então, um acorde sus ou um acorde suspenso? Existem algumas maneiras de cifrar. Você vai ver apenas como sus, sus4, sus2. Vão haver outras também, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão da cifragem. Mas o acorde suspenso, ele é basicamente um acorde cuja terça é omitida, é extraída do acorde, e no lugar dessa terça é colocada uma quarta, por vezes uma segunda, tá? Mas normalmente quando a gente pensa em acorde suspenso, pelo menos é isso que eu vejo no meu convívio musical, a primeira coisa que vem à mente é uma quarta, tá? Apesar de existir, como eu falei, a possibilidade de ser uma segunda também, ocupando o lugar dessa terça que foi extraída, que foi retirada. Vamos a alguns exemplos? Então, eu vou usar como exemplo uma tríade, a tríade de Sol maior, e eu vou replicar essa tríade aqui ao lado. Por quê? Porque aí eu vou manter essa aqui do lado esquerdo o tempo inteiro aqui intacta e vou modificar apenas essa do lado direito, para que você possa comparar uma com a outra, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é extrair a terça dessa tríade. Aqui eu tenho uma tríade ou um acorde de Sol maior. No momento que eu retiro a terça, eu passo a ter um acorde de Sol indefinido. Por quê? Porque é a terça do acorde que define se esse acorde é maior ou menor. E no momento que eu retiro a terça, eu tiro a alma desse acorde, a grande característica dele de ser maior ou menor. Tá? Então, este é um acorde indefinido, um acorde suspenso, digamos assim. Bom, no lugar dessa terça que eu retirei, eu vou colocar um intervalo de quarta. E agora nós temos um acorde sus4 ou acorde Sol com quarta suspensa. Observe que não é Sol maior com quarta suspensa ou Sol menor com quarta suspensa, porque esse acorde não pode ser nem maior e nem menor, já que não tem terça. Ele é apenas um acorde suspenso. Certo? Vamos ouvir a diferença? Primeiro vamos ouvir a tríade de Sol maior. E agora vamos ouvir o acorde suspenso. Observe como a tríade soa estável, tranquila, sólida,
concreta, enquanto que o acorde suspenso soa como o próprio nome diz, de forma suspensiva, como se quisesse sair dali de alguma maneira. Mais uma vez. Então, essa é a característica sonora de um acorde suspenso, tá? A característica básica de um acorde suspenso. Agora eu vou retirar essa quarta que a gente colocou aqui. Voltamos a ter um acorde Sol indefinido. E eu vou colocar, no lugar aqui onde deveria ser uma terça, ou a quarta que eu retirei, vou colocar uma segunda. No caso aqui, uma segunda maior. E eu tenho, então, com isso, um acorde sus2, ou Sol com segunda suspensa, porque no lugar da terça eu coloquei uma segunda. Vamos ouvir? Primeiro a tríade. E agora o acorde Sol sus2. Novamente. Nesse acorde, a sensação que eu tenho é de abertura. É como se na tríade o som fosse mais fechado, mais exato, mais justinho, digamos assim. Ouça novamente. E no acorde sus2, é como se houvesse realmente uma abertura sonora. Veja se você concorda comigo, se faz sentido ou não. E para mim, até em termos de nome faz sentido ele ser mais aberto, já que é um acorde suspenso. Então ele não é tão fechadinho, tão definido, ele está suspenso, portanto, aberto a possibilidades, digamos assim. Tá? Essa é uma das sensações que esse acorde me passa. Apesar do sus2 existir, ser usado também com certa frequência, como eu disse, ao pensar em acorde suspenso, a primeira coisa que costuma vir à mente minha e de músicos que convivem comigo é a quarta. Então, o sus4 é muito mais comum, tanto que muitas vezes na cifra nem vem escrito sus4, vem escrito apenas sus. E a gente já deduz que tem uma quarta suspensa ali. Então, eu vou voltar para a quarta suspensa. Ok? Então, a nota Lá saiu daqui, deu lugar para a nota Dó, que é a quarta justa de Sol. Tudo bem? E aí tem uma outra coisa importante de falar. Eu estou usando apenas tríade aqui como exemplo, mas esse acorde geralmente é, no mínimo, uma tétrade. Então, eu já vou colocar a tétrade aqui no lugar. E observe uma coisa. Do lado esquerdo, aquela tríade mudou de nome. Agora virou uma tétrade. Então, o que era apenas uma tríade Sol maior, ou um acorde Sol maior, agora tornou-se Sol com sétima. Uma tétrade, Sol com sétima, ou Sol maior com sétima, ou, se quiser falar tudo bem nos mínimos detalhes, um Sol maior com sétima menor. É isso que nós temos aqui do lado esquerdo. Do lado direito, o que nós temos é um Sol sus4. Ou seja, não muda a maneira de cifrar só porque eu adicionei a sétima. Poderia colocar um 0,7 aqui, ou um 7 entre parênteses? Poderia, tá? A gente já vai falar disso. Mas é muito comum a gente apenas ter um sus4 ou só um sus e já entender que vai haver a tônica, vai haver a quarta suspensa, pode haver a quinta, às vezes essa quinta é omitida também, mas pode haver, e a sétima menor também ali presente, tá? É muito comum. E por vezes, e também não é raro, uma nona também é acrescentada nesse acorde sus. Vou colocar aqui a nona apenas no acorde suspenso. Olha só o que nós temos agora. Sol, que é a tônica, a quarta suspensa, a quarta justa, uma quinta justa, que, como eu falei, por vezes pode ser omitida, a sétima menor e a nona maior. Vamos ouvir a sonoridade desses dois? Primeiro, o acorde Sol com sétima. Um acorde forte, marcante, de característica dominante. Você ainda não viu essa questão de acorde dominante, porque a gente não falou sobre isso ainda, mas logo você vai saber a respeito. E agora vamos ouvir o sus4, com todos esses intervalos, nona, sétima. Esse é um intervalo que eu
Um intervalo não, desculpa, um acorde que eu particularmente acho muito bonito, essa sonoridade, ó. Legal, né? Então já se acostume com a ideia de, ao ver um acorde sus, esteja escrito só sus, ou tenha um 4, um 7, um 9, acostume-se com a ideia de que talvez o que se espera é um acorde com todos esses intervalos que você está vendo aqui, tônica, quarta, quinta, sétima e nona, por vezes sem a quinta, principalmente quem toca violão, dependendo do instrumento, talvez você precise eliminar uma dessas notas na formação do acorde, até pela limitação do próprio instrumento, e aí é muito comum que a quinta seja extraída também desse acorde em alguns momentos, tá? Mas, como eu disse, o acorde sus, por si só, tem a ver mais com a quarta sendo suspensa, ou seja, tira a terça, coloca uma quarta no lugar, e aí fica essa opção de acrescentar a nona, por exemplo. A sétima eu aconselho você a manter, a sétima menor, ok? Vamos falar um pouquinho dessa questão da cifragem? A cifragem, como eu falei, é um universo muito bagunçado, tá? Realmente não existe uma cifragem universal. Então, eu sei que tem gente que vai discordar de mim, que vai dizer, não, você está errado. Se um acorde for sus 4, vai ter que ter o 4. Se tiver que ter sétima e nona, vai ter que estar ali explícito. Mas não é bem assim que as coisas funcionam no mundo da cifragem. Então, por vezes, você vai ver qualquer uma dessas descrições aqui e o acorde que a pessoa está esperando, o compositor ali está esperando que você toque, é o mesmo, independente de como vai estar escrito. Então, um acorde com quarta suspensa pode aparecer como sus4, às vezes sem o sus, só um G4, já dá a entender que a terça não vai estar aqui junto a essa quarta, porque terça maior, por exemplo, e quarta justa soando ao mesmo tempo, dá um intervalo ali que choca bastante, tá? Um intervalo de segunda menor. Então, provavelmente, quando você vir apenas um G4, ele já está dizendo que essa quarta vai ser suspensa e que a terça vai sair da jogada. Às vezes vai aparecer sus4 com um 7, indicando que ele quer a sétima, deixando claro isso. Pode aparecer até 7 e 9, dizendo, olha, eu quero uma quarta suspensa, mas eu também quero uma sétima menor e uma nona maior. Tá? Então, volto a dizer, por vezes isso fica explícito, mas muitas vezes isso fica de forma implícita. O sus2, mesma coisa. Pode estar ali apenas dizendo que quero uma segunda suspensa, mas pode ter também um 7, um 9 junto. E casos que eu vejo muito por aí, onde você tem apenas o sus na frente do acorde, na frente da cifra, e esse sus te deixa meio que livre para decidir se você vai colocar todas essas informações, a quarta suspensa, a sétima menor, a nona. Eu geralmente coloco a quarta, a sétima e a nona, porque eu acho que isso só engrandece o acorde, deixa ele mais interessante, como a gente ouviu agora há pouco o resultado disso, tá? Esse acorde eu deixei até ele um pouco destacado, o sol sus, porque existe uma piada interna entre músicos que diz que este é o acorde gospel ou acorde cristão, já que a forma cifrada dele é Jesus. Mas, enfim, não vou entrar muito no mérito da questão, é só uma piada interna entre músicos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a função desses acordes, tá? Para que serve um acorde suspenso, afinal? Já que, ao retirar a terça, a gente praticamente tira a alma desse acorde, a personalidade, é pelo menos a sensação que se tem no primeiro momento, né? Poxa, você tirou uma coisa importante, que diz se esse acorde é maior, é menor, então, para que ele vai servir? Vamos falar disso. Mas tem uma coisa importante que eu preciso adiantar. Nós ainda não falamos, neste curso, sobre função harmônica, ou seja, a função de acordes. Então, essa é a primeira vez que eu vou falar de função e eu não vou explicar o que é função. Então, só para deixar claro, o que vai acontecer agora? Eu vou explicar qual é a função do acorde suspenso, vou usar termos que talvez você não saiba o que é que eu estou falando exatamente, mas eu já quero deixar isso registrado aqui, porque logo, logo nós teremos uma aula sobre função harmônica, sobre função dos acordes, e aí, ao assistir essa aula que virá, você retorna a esta aula sobre acorde suspenso, assiste de novo, principalmente essa parte sobre a função, e aí você vai compreender de forma mais plena, tá bom? O que eu vou dizer aqui agora, ok?
Então vamos lá. É só para que eu não tenha que fazer um outro vídeo específico sobre função de acorde suspenso. Eu acho que não faz sentido. É bom aproveitar o contexto aqui e talvez você até já saiba ou já tenha estudado função harmônica. Então vale a pena a gente tratar disso agora. Então vamos lá. Bom, a função de um acorde suspenso não é uma só, tá? No jazz, é muito comum que esse acorde seja visto como um acorde de função dominante, que é a função que prepara para a tônica, que prepara para o primeiro acorde do campo harmônico ali da tonalidade. Então, dá uma olhada nesse exemplo. Nós temos aqui um Ré com sétima resolvendo num Sol com sétima maior, ou seja, um acorde dominante resolvendo numa tônica. No lugar desse acorde dominante, eu vou colocar um acorde suspenso, desse jeito. Então, agora eu tenho um Ré suspenso, ou Ré sus, substituindo um acorde de Ré com sétima, que era o acorde dominante, tá? Então, neste caso, ele está sendo usado como um dominante para resolver na tônica. Essa é uma das utilidades, tá? E muitas vezes, como eu falei, em gêneros como o jazz, isso já é estabelecido e já nem se discute. Agora, vamos falar de outra possibilidade. É comum também o acorde sus ser usado como função subdominante, ou seja, uma função que vem antes da dominante. Dá uma olhada nesse exemplo. A tônica ainda está aqui, que é Sol com sétima maior, é o objetivo final, né, onde queremos chegar. Aquele Ré com sétima, que é o acorde dominante que eu acabei substituindo no exemplo anterior, aqui eu não vou substituir, eu vou deixar ele aqui. Então, ele será a dominante que prepara para a tônica. Mas antes desse Ré com sétima, teria um acorde de subdominante, que neste exemplo eu estou usando Lá menor com sétima. E eu vou pôr o acorde suspenso aqui, no lugar deste acorde Lá menor com sétima, que é um acorde subdominante. Então agora, aquele mesmo acorde, o Ré suspenso, ou Ré sus, está ocupando um espaço de subdominante. Então, dele a gente vai para um acorde dominante, e desse acorde dominante a gente vai para uma tônica. Certo? Qual que é a conclusão, então? Que um acorde sus, apesar de ter sido ali mutilado aparentemente, né? Retiraram a terça do acorde, que é tão importante, na verdade isso aumentou as possibilidades, porque um acorde que poderia ser maior ou menor, e isso de alguma forma já estabeleceria algumas funções, ele agora pode exercer duas funções, ou de dominante ou de subdominante, dependendo do contexto. Para isso ficar um pouco mais claro, principalmente para você que já estudou um pouco sobre função harmônica, mas até para você que não sabe muito bem do que eu estou falando, vamos ouvir esse acorde suspenso, tá? Para que você possa, dentro de cada uma dessas funções, para você poder entender melhor auditivamente. Então aqui o primeiro exemplo, o acorde suspenso como dominante, resolvendo numa tônica. Olha como isso soa. Você ouviu esses dois acordes, um acorde de Ré suspenso resolvendo em um acorde Sol com sétima maior, uma dominante resolvendo numa tônica. Vamos ouvir novamente, perceba isso. O Ré sus resolvendo na tônica Sol com sétima maior. Perceba essa sensação de tensão e resolução. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, esse acorde Ré sus foi usado como subdominante. Então, nós vamos ouvir três acordes, tá? O acorde suspenso como subdominante, o acorde maior com sétima como dominante e a tônica como resolução final. Vamos ouvir. Mais uma vez. Ré sus, Ré com sétima e a tônica Sol com sétima maior. Uma última vez, acorde suspenso subdominante, acorde com sétima dominante e a resolução final, acorde maior com sétima maior. É isso. Espero que você tenha conseguido pelo menos compreender melhor o que é um acorde suspenso. Não quer dizer que a gente não vai tratar mais desse assunto, apenas que para essa aula de hoje, esse já é o conteúdo suficiente, tá? E conforme a gente for avançando nos assuntos, falando sobre função harmônica e outras coisas, campo harmônico, esse assunto pode voltar, tá bom? Essa foi a aula surpresa sobre formação de acordes
e eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido tirar algum proveito dessa aula, e a gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço.